Oi pessoal, aqui é Ellen, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero fazer um vídeo especial, já que é a semana do meu aniversário, que foi nesse dia 12 de maio. Quero falar sobre os meus livros favoritos. E assim, gente, pra mim, um livro favorito é um conceito meio relativo, na verdade, que eu não sei como as outras pessoas decidem favoritar livros, né? Mas pra mim, são livros que tiveram algum momento na história, ou o livro em si, que foram muito icônicos, que mudaram a química do meu cérebro, que teve alguma coisa no livro que me impactou muito, de alguma forma, e também tem um alto fator de releitura. Tipo, é um livro que com certeza eu quero ler de novo ou ler mais de uma vez, que é provável que eu não me canse, sabe? Que eu quero revisitar essas histórias. Então, pra mim, um livro favorito é meio que isso, assim. Não necessariamente é um livro que é o melhor livro que eu li, os melhores livros que eu li, mas que são livros que eu amo muito, que eu gosto muito e são favoritos. E para fazer o vídeo, eu fui lá no meu Scooby para ver a minha lista de favoritos. E tem muitos livros lá que eu fiquei assim, gente, mas será que eu ainda amo esse livro? Porque tem livros que eu não cheguei a reler, que eu li só uma vez, ou que na época que eu li foi muito impactante, mas passou muitos anos e aí eu fiquei assim, ai, será que ele ainda é icônico pra mim, né? Será que ele ainda é um favorito pra mim? Mas enfim, eu fiz uma seleção aqui de 30 livros favoritos. Parece bastante coisa, mas eu acho que as pessoas geralmente favoritam mais, sabe? Então, lá no Scooby tem 68, mas eu acho que é 68, 67 por aí. E eu sei que na minha cabeça deveria ter mais, porque tem vários quadrinhos que eu acho que não estavam lá. Mas, enfim, aqui vou falar dos meus favoritos. Começar por Eragon. Gente, Eragon foi o meu primeiro livro de fantasia. Foi acho que o livro que me iniciou, assim, na literatura de querer ler livros de romance, assim, não só gibis da Turma da Mônica. Sabe? Ou livros menorzinhos, assim, de ilustração. Foi o livro que realmente, assim, nossa, vamos ler um livrão, sabe? E também foi o livro que me iniciou na fantasia também, que foi um gênero que eu me encantei muito, porque eu sempre gostei de fantasia. É o meu gênero favorito, literário, a fantasia. Então, quando eu li Eragon a primeira vez, eu tive que favoritar. Eu lembro que na época eu devo ter dado 5 estrelas, né? E aí eu cheguei a reler Eragon várias vezes, né? Não sei quantas vezes eu reli, mas ano passado eu reli Eragon e eu quero reler a série toda esse ano também. Não toda esse ano, mas assim, quero pelo menos pegar o próximo, que é o Eldest, né, pra reler, porque eu tenho um livro novo nessa série, que é o livro do Murtag, que eu ainda não li, que eu quero muito ler, e pra isso eu preciso reler, porque eu não me lembro mais de todos os detalhes, e como eu gosto, né, desse universo, eu gosto muito do que o Christopher Paolini fez aqui, apesar de que eu sei que talvez não seja pra todo mundo, talvez tenha muitas inconsistências. Ai, pra mim não importa porque eu amo, tá? Eu gosto muito, tem um cantinho muito especial pra mim no meu coração, Eragon. E, enfim, pra mim esse aqui, assim, se for pra citar um livro que é o mais favorito de todos, é a série de Eragon. E eu coloquei o primeiro livro pra representar isso, porque eu não sei se esse é o que eu gosto mais, ou se tem algum da série que eu. Ah, esse aqui é o que eu mais. Sei lá, esse aqui eu gosto mais. Porque aqui nessa lista vai ter livros de séries que vão ter. Tipo, ah, o segundo livro é um favorito, mas o primeiro não é. E aí depois eu vou explicar por quê. Mas Eragon eu coloquei na minha lista lá, eu acho que só tá o primeiro livro favoritado. Mas, enfim, gente, Eragon começou aí. E a próxima série que eu coloquei aqui é justamente um exemplo disso, que é Percy Jackson e os Olimpianos, que justamente eu coloquei o segundo livro, O Mar de Monstros, aqui, que foi um livro favoritado. O primeiro livro de Eragon não foi favoritado, mas O Mar de Monstros e o Labirinto, lá, a Batalha no Labirinto, pra mim foram favoritos. E. Ai, gente, eu amo Percy Jackson. E assim, esses primeiros livros aqui da lista vão soar livros muito jovens, porque são livros que eu li quando eu era mais nova. Justamente eu li quando eu tinha a idade pra ler eles. E eles me marcaram muito, assim. É uma série que eu amo reler. Gente, eu não me canso de Percy Jackson, da escrita do Rick Riordan. Eu acho muito divertida, eu gosto das cenas de ação, eu gosto muito do
Percy como personagem, assim, tá na cabeça dele, sabe? Tanto que as outras séries do Rick Riordan eu não gosto tanto. Tipo, aquela outra série que tem o acampamento romano lá, eu achei meio qualquer coisa. Ou a série que ele coloca a mitologia egípcia também, achei qualquer coisa. E também a do... acho que aqui tem os deuses nórdicos também, acho que é do Magnus Chase, alguma coisa assim, que é o primo da Annabeth. Também achei qualquer coisa. Assim, não é... Pra mim, o Percy é um queridinho e eu gosto da série que tem ele como protagonista. E aí tem mais 2 livros novos que eu ainda não li, que é ele entrando na faculdade, alguma coisa assim. E aí eu fico me questionando, porque assim, eu acho que é bem fechadinha a série, sabe? Ela tem um começo, meio e fim muito satisfatório. Cada livro dentro da série tem, assim, os plot twists, tem toda uma construção que eu gosto. Eu não sei, assim, eu não me empolguei tanto pra ler essas continuações que saíram muitos anos depois, sabe? Mas eu ainda quero ler. E aqui eu coloquei essa capa antiga porque é a capa que eu tenho na minha coleção, mas eu gostaria muito de ter as capas novas, tipo, trocar os meus livros, porque a minha coleção não está completa. Muitos anos atrás eu emprestei um desses livros aqui e nunca me devolveram, e eu nunca vou ter eles de volta, porque eu não tenho contato com a pessoa mais, e, tipo, duvido que essa pessoa tenha esse livro ainda, e é um livro muito velho, né? Então, gente, se alguém quiser me presentear com as edições novas de Percy Jackson, com os livros novos, porque todas já vão ter a capa combinando daí, né? Eu aceito, estou aceitando. Mas é uma série que, por enquanto, eu não pretendo reler. Eu sei que saiu a série da Disney, só que eu assisti, eu não sei se eu assisti a primeira temporada inteira, mas eu vi alguns episódios e pra mim faltou o senso de humor do Percy, assim, porque ficou tudo muito sério, muito pesado na série. Foi tipo, é óbvio que, assim, se você para pra analisar, realmente são situações pesadas que crianças estão passando, porque elas estão lutando contra monstros, sendo que elas são crianças de 12, 13 anos. E elas podem morrer a qualquer momento. E aí, só que o que eu acho divertido é porque aqui nos livros ele equilibra bem esse fator de, nossa, a gente pode morrer a qualquer momento e estamos vivendo uma aventura, e a questão do bom humor do Percy, sabe? E na série eu acho que eles não representaram muito bem isso, assim. Então eu ainda fico com os livros, tá? E, gente, eu amo. Um dia, quando eu tiver os livros novos, eu acho que eu vou reler todos eles pra ler os 2 novos que tem. Eu não sei se tem mais do que esses 2, porque eu entrei na Amazon, acho que hoje, pra ver lá, e porque acho que tá tendo promoção na Amazon da Book Friday, se eu não me engano, e tá em promoção alguns livros do Percy também. E tava escrito lá que era, livro 6 de 7, livro 7 de 7. Então só tem mais 2 desses livros da faculdade do Percy? Não tenho certeza, porque vai que o Rick Riordan lança mais e não para. E aí eu acho que também não precisa, sabe? Só porque eu gosto não quer dizer que, tem que ficar continuando lançando. Então, não sei. Tenho minhas opiniões sobre. Mas o Mar de Monstros e a Batalha no Labirinto são os meus favoritos. E é isso, gente. Eu gosto muito. Aí, falando de mais uma série jovenzinha, coloquei Cinder. Gente, Cinder, pra mim, foi amor à primeira vista. Quando eu vi a capa antiga, eu não coloquei ela aqui, porque eu gosto dessa capa aqui infinitamente mais do que a capa antiga. Mas quando eu vi a capa antiga de Cinder, que era só o sapato, tipo, é uma perna, assim, o final da perna, usando um sapato de salto, e você conseguia ver que a perna era uma perna mecânica, né? Eu fiquei assim, gente, a Cinderela é uma ciborgue, eu preciso ler esse livro. Era um reconto de Cinderela, que ela é uma ciborgue. E eu, gente, pra mim, isso, tipo, foi o ápice pra mim, quando eu fui ler. Pra mim, eu fiquei assim, gente, vai ser muito divertido. E pra mim foi. E os livros dessa série de Cinder são recontos desses, né, contos de fadas, só que se passa num futuro distópico, num futuro que, assim, pós-apocalíptico, ou tá acontecendo um apocalipse, na verdade, porque tem uma doença, é uma pandemia, né, que tá devastando o mundo. E, assim, o mundo tem uma configuração diferente, não tem os países do jeito que a gente conhece, tem uma formação totalmente nova, mas ainda tem
Alguns lugares são monarquia, outros não, enfim. Só sei que a Cinder é uma ciborgue e ela acho que mora num lugar onde era a China antigamente, mas virou outro país, acho que é a Nova Pequim. Eu não lembro mais os detalhes, tá? Faz muito tempo que eu li Cinder, que eu queria reler. E também tem um novo livro, não é novo, na verdade, é um livro que estava na minha wishlist faz muito tempo, que é um livro de contos da série, que eu não cheguei a ler. Todos os outros eu li, tipo, tem os livros principais, que é o Cinder, Scarlet, Press, Winter, e tem um que é um sobre a Levana, que é a vilã. É tipo tipo assim, a origem da vilã, sabe? Que eu li também, que eu gostei, mas eu não tenho esse livro na coleção. E tem também esse livro de contos dos personagens, tipo contos aleatórios, que eu ainda não li. Mas assim, essa capa aqui de Cinder, pra mim, é babadeira. Nossa, ilustração belíssima. Eu queria ter todos os livros de Cinder nessa capa. No dia que eu também aceito, assim, eu aceito. Se vocês que me deem de presente as capas novas de Cinder. Porque, assim, pra completar a coleção de Cinder com as capas antigas já foi difícil. Tá, foi difícil. E eu só me desfaria das capas antigas se eu tivesse todas da nova. Porque, né, enfim. Mas eu nem sei se tem todas as edições já nessa capa nova. Eu queria que lançassem um box mesmo pra eu comprar tudo de uma vez. Então, sei lá o que rolou, né? Mas, enfim, Cinder pra mim é divertidíssimo, tá? É uma combinação que eu achei muito legal de fantasia. Assim, ele é mais ficção científica, né? Com romance, com aventura. Ai, pra mim é sensacional. Tá, eu amo Cinder. Eu quero muito reler também. Eu já acho que eu já li pelo menos 2 vezes. Então, gente, adoro Cinder. Nossa, favorito demais no meu coração. Aí, quero falar de uma série que faz muito tempo que eu li e que eu já não me lembro muitas coisas, curiosamente, que é As Crônicas do Mundo Emerso, que eu acho que não é uma série muito conhecida, tá? E aqui é o segundo livro também da série que eu coloquei como favorito. Eu já não me lembro por que eu favoritei esse e não o primeiro. Ou o terceiro, acho que é uma trilogia, né? A Alicia Troisi, ela tem vários livros, tipo, várias séries que se passam, acho que nesse mesmo universo do mundo emerso. Só que eu só gostei dessa trilogia aqui. Que eu não me lembro mais dos detalhes, gente. Eu não lembro o nome da protagonista. Eu só lembro que ela tinha cabelo azul e ela era uma guerreira. E aí tem a ver com dragões. E aí ela tinha um boy lá que era um mago, que é o Senar, que ele era ruivo. Isso eu lembro. E assim, é uma série de fantasia que lembra muito Eragon no sentido que foi, tipo, as primeiras fantasias que eu li na vida. E é uma série que, apesar de ser jovem, é meio pesada, assim. Eragon também tem essa vibe, porque é um livro jovem, só que acontece coisas pesadas, sabe? Tem coisas de violência, assim, e aqui também ele fala de alguns temas mais pesados. Só que eu já não lembro mais os detalhes, mas me marcou muito. Essa série eu li também mais de uma vez. Só que os outros livros eu acabei me desfazendo. Eu acho que eu não tenho mais essa trilogia na coleção, porque eu pensei assim, eu acho que eu não vou reler, porque eu já li várias vezes, acho que eu não vou reler de novo. Aí eu fiquei pensando, será que vale a pena reler mais uma vez? Aí eu acho que, não sei se eu vou reler mais. Sabe, mas eu lembro que me marcou muito. E eu queria deixar registrado aqui e tal, se é uma fantasia. Se você nunca ouviu falar, ou tipo, tá procurando fantasias diferentes, assim, mais antigas, eu acho que eu posso recomendar, tá? Mas eu não me lembro mais dos detalhes, então se for ruim, sinto muito. Mas pra mim, quando eu era adolescente, quando eu li a primeira vez, foi legal. Aí, falando de outra série jovem, coloquei aqui Desventuras em Série. O primeiro livro, Mal Começo, aqui, acho que para representar a série toda, não sei se eu pensei em favoritar cada livro, ou eu não lembro como é que tava lá no Scooby, mas, Desventuras em Série, pra mim, é assim, é uma coisa bem especial, sabe? É uma história diferente. O jeito do autor de escrever, que o Lemony Snicket não é o autor mesmo, eu acho que é Daniel o nome dele, né? Mas o Lemony é um personagem narrador, né? Ele é um pseudônimo ali, mas ele é um personagem dentro desse universo. Só que ele só tá narrando a história, ele não aparece de fato no livro. E eu gosto muito da escrita, assim, eu acho que é um senso de humor que bateu muito comigo na época. Também é uma série que, assim, vai acontecer coisas horríveis com esses 3 irmãos, assim, ou seja, desventuras, né? Mas também tem um senso de humor, tem, assim,
sempre vai acabar. No fim, a série acaba. Ai, eu não me lembro direito do final, na verdade, porque eu confundo com. Acho que teve uma adaptação também, né? Uma série na Netflix, que também é muito boa, mas. Ai, não sei explicar. É um sentimento muito específico que eu tenho com essa série aqui, que eu acho muito legal. São 13 livros. Tá. E eu não tenho ela na minha coleção justamente por serem muitos livros, e eu lembro que eu li emprestado, acho que da minha amiga ou da biblioteca da escola. E eu queria muito que fizesse uma edição nova, assim, mais bonitinha, mais moderna. Mas não sei se tem, não cheguei a ver. Senão eu leria tudo de novo, releria, né? Ou leria coisas novas nesse universo, porque eu acho que eu já tive tanto contato com essa história que eu pensei, talvez coisas novas, não sei, nesse estilo aqui. Eu já li outros livros desse autor, eu acho, mas não foi muito pra mim, se eu não me engano. Aí, sei lá, Desventuras em Série pra mim é um queridinho, tá? É icônico, gosto muito, é isso. Aí, pensando também de novo, em séries jovens, aqui eu tenho um monte de série jovem, né? Pode-se ver que os favoritos são antigos, mas pra mim alguns permaneceram, que no caso foi Jogos Vorazes. Coloquei o primeiro livro, mas eu acho que o primeiro e o segundo estão favoritados. Não sei se a Esperança tá favoritado, mas gente, Jogos Vorazes pra mim é uma coisa assim, é icônico. Pra mim vai virar um clássico, tá? Eu acho que é o reizinho das distopias jovens, assim, para um público mais jovem, né? Eu acho que a Suzanne Collins, ela fez um ótimo papel, assim, para escrever esse livro, para explicar para uma audiência jovem sobre totalitarismo, sobre lutar, sobre revolução, sobre como o governo manipula as pessoas, manipula tipo, como a propaganda manipula as pessoas. E assim, aqui eu tô colocando a trilogia, a primeira que foi publicada, né? Que eu acho que ela é bem fechadinha, ela é. Nossa, tudo se encaixa. Tem plot twists, assim, que você fica, meu Deus. Eu gosto muito do Pita, das atitudes dele no livro. Eu lembro que quando eu li, primeira vez, eu ficava, nossa, isso aqui eu tô, tipo, chocada com tudo que tava acontecendo. E eu reli recentemente também, acho que foi em 2024 que eu reli a série toda. A trilogia, na verdade, né? E eu fiquei de novo impactada. Eu fiquei, gente, essa mulher é um gênio, tá? Nossa, eu amo Jogos Vorazes, favorito demais. Eu só não li a Cantiga, porque eu achei que o estilo tava muito diferente do estilo normal dela, eu só assisti o filme. E aí eu li o livro do Hamlet também, que aí eu acho que ficou mais parecido com esse estilo da primeira trilogia. Eu acho que me assustou o tamanho do livro da Cantiga, dos pássaros. Tipo, eu fiquei, eu não sei se eu tô afim de ler um livro tão grande que muita gente não gostou, né? Eu acho que eu fui muito influenciada nesse sentido. E como eu vi o filme, que eu também não achei que eu gostei tanto assim, que, eu acho que eu não vou ler, né? Esse livro deixar passar e é isso. Mas, assim, a primeira trilogia, pra mim, perfeita. Sério, zero defeitos. Eu gosto que também aqui ela tem a coragem de matar os personagens, de ter consequências gravíssimas para as coisas que acontecem, porque é sobre guerra, né? Gente, é uma história sobre guerra, então tem que ter consequências para as paradas que acontecem. E eu admiro muito isso na Suzanne Collins, no que ela decidiu escrever aqui. Então, Jogos Vorazes, recomendo, amo, de paixão. Ai, adoro. E aí, outra série jovem, que essa também tem, assim, um carinho especial, que é Trono de Vidro. Nossa, a imagem em péssima qualidade, mas coloquei essa capa antiga aqui, porque foi a capa que eu comecei a ler a série, que eu li e terminei a série, no caso. Que eu gostava muito, porque na frente tinha a Celina, assim, toda assassina, e atrás, na contracapa ali atrás, na parte de trás do livro, era ela de costas com um vestidão, assim, porque mostrando que ela tava, né, ela tava infiltrada ali na realeza e tal, e tinha que, enfim, tinha toda a dualidade dela de ser uma mulher que é uma assassina e também é uma mulher que tem, assim, gostos femininos também. Enfim, mas a história não é tanto sobre isso, né? Trono de Vidro, pra mim, foi também uma das fantasias, assim, uma das maiores séries que eu li de fantasias, das primeiras, assim. E eu gostei muito do começo da série, principalmente. Eu acho que conforme os livros foram ficando maiores, algumas coisas foram me irritando, então não são todos os livros que eu consigo olhar e falar, nossa, eu amo muito isso aqui. Sabe, eu reconheço muitos defeitos em Trono de Vidro, e tem muitas coisas que me desagradam, tipo, principalmente conforme
vai acontecendo os romances, que a Sarah J. Maas constrói, eu fiquei meio assim, eu não sei se eu curto muito isso. Tem umas coisas meio cringe, assim. E eu vejo, assim, muita gente criticando o primeiro livro, que todo mundo exalta muito Trono de Vidro e vai ler esse primeiro livro e acha, tipo, qualquer coisa, acha clichê, acha tosco. Mas eu gosto muito. Tipo, quando eu li a primeira vez eu gostei, quando eu li de novo eu gostei, sabe? Eu acho divertido, eu não levo tanto a sério, assim, né? Sei lá, eu não sei, só sei que combinou comigo. E eu gosto da série no geral. Eu já reli a série 2 vezes. E, inclusive, eu tenho o box, aquele box que tem todos os livros, porque eu não tinha todos eles. Eu tinha, tipo, o primeiro, aquele prequel, que é os contos da Lâmina da Assassina, e eu tinha o último, literalmente o último, que era o maior de todos, que eu lembro que eu paguei, eu comprei ele assim que saiu, porque essa série eu tava lendo conforme ia saindo os livros, eu li eles na livraria, gente, foi um surto. Eu acompanhei os lançamentos, assim, então... Nossa, inclusive, teve um que eu pulei, que foi a Torre do Alvorecer, que eu não tava ligada que eu tinha que ler ele antes de ler o último. E aí, quando eu comecei a ler, eu fiquei, mas quem são essas pessoas? Quem são esses personagens? Aí eu ficava confusa, não lembrava mais. Tinham meses de diferença entre um livro e o outro que eu tinha lido e tinha que esperar sair. Eu já tinha esquecido boa parte dos detalhes. E ela vai escrevendo muitos detalhes, né, a Sarah J. Maas. Então, essa primeira leitura que eu fiz, muitas coisas ficaram confusas na minha cabeça. Mas depois que eu reli a série também na ordem certa, que era pra reler, aí ficou melhor de aproveitar mais, assim, e de apreciar mais os livros. Mas, gente, Trono de Vidro, eu gosto, tá? É um favorito. Não me vejo me desfazendo dos livros de Trono. Ainda quero reler de novo no futuro essa série. Mas assim, não posso dizer o mesmo sobre outros livros da Sarah J. Maas, tá? Trono de Vidro foi especial mesmo, porque os outros livros não deram certo comigo, de Corte, Crescent City, não funcionou, mas Trono funcionou. Aí agora, saindo um pouquinho desses livros mais antigos que eu li quando era adolescente e mais jovem, quero colocar livros um pouco mais atuais, que foi quando... Acho que foi, se não me engano, agora a partir de agora, só livros que eu conheci na pandemia ou depois da pandemia, porque, gente, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Eu conheci os livros, li os livros que tinham na biblioteca da minha escola, os livros que eu via na livraria, e só. Sabe? Era assim, era vibes. Tipo, fui com a cara da capa, li a sinopse atrás, gostei e vou ler. E eu nunca fui de comprar livros, porque eu não tinha dinheiro pra comprar livros. E na pandemia eu descobri o BookTube, descobri os livros de recomendação, os influencers literários. E aí, gente, isso me fez, assim, acender a chama pela literatura de novo, porque eu tava há muitos anos sem ler nada. E eu nem fazia ideia que existia. Eu não usava muito o YouTube, pra falar a verdade, né? Mas em 2020 que eu comecei a usar mais o YouTube e eu descobri todo esse rolê, assim. E, gente, me motivou muito a ler, assim, me influenciou demais a voltar a ler e a ler demais. E em 2020 eu comprei muito livro, assim, que eu via promoção, de recomendação também. E isso influenciou muito daqui pra frente os livros que eu li e os que eu gostei, porque eu só pegava livro que era recomendação. Daí eu, tipo, não ia lá e escolhia por conta própria. Eu só pegava livro que muitas pessoas elogiaram, sabe? E foi por isso que teve um boom, assim, de muitos livros que eu li. Em 2021 eu li 100 livros. Em 2022 também 100 livros. E aí depois disso foi diminuindo de volta para um ritmo normal. Então aqui, um dos favoritos foi A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Essa série aqui, da Beck Chambers, é uma série que eu gosto muito. Eu gosto de todos os livros dessa série. Uns eu gosto mais que outros, tá? Esse primeiro, pra mim, foi um favorito, assim, demais. Que foi justamente por ser o primeiro que, nossa, eu gostei muito da escrita, gostei dos personagens, gostei que é uma ficção científica que vai abordar um lado diferente da ficção científica, porque ele não vai falar de guerra espacial, não vai falar tanto de política, assim, digamos assim. Tipo, não é que nem Duna, não é que nem Star Wars. Tipo, é um lado mais social. Assim, porque tem esse grupo de pessoas que estão numa nave, eles são uma tripulação, e eles têm uma viagem pra fazer, eles têm um trabalho pra fazer. Só que dentro dessa nave, cada pessoa ali é de uma espécie diferente, eles são, tipo, alienígenas, né? Tem um ser humano, mas tem outras pessoas de outras espécies. E eu achei genial a forma que a autora decidiu construir essas pessoas diferentes, organismos diferentes, como que eles vivem, como que é a sociedade deles.
Porque, por exemplo, tem uma espécie aqui, um ser aqui, que eles não têm audição. Acho que eles não têm audição. E aí a forma deles se comunicarem é por cores. Tipo, a bochecha deles muda de cor. E as cores são emoções. Só que aí, tipo, pra eles se comunicarem com os humanos, eles têm que instalar um dispositivo que transforma essas cores, né? Analisa essas cores e transforma em fala para os humanos entenderem. Porque senão não tem como eles entenderem, basicamente, ou se comunicarem, né? Porque eles não escutam e não falam com a boca, né? Digamos assim. E aí tem várias situações aqui que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, sabe? Dessa série. Mas eu entendo, assim, que eu até fiquei chocada descobrindo isso, que nem todo mundo gosta desse livro ou dessa série. Porque acha devagar, que acha que não acontece nada, que não sei o quê. Mas, gente, pra mim a graça é essa, tá? A graça são esses personagens interagindo ali. E você refletir sobre o dia a dia, refletir sobre a visão de mundo de cada um. E pra mim abriu muito minha cabeça, assim, essa série. E é legal porque é ficção científica. Então, gente, eu gosto muito, amo. E é legal, essa capa também é muito bonita. Ela é cheia de glitter, essa edição da Dark Side, ela é capa dura. Eu acho que, se eu não me engano, eu tenho essa série completa na minha estante. E ela eu não vou me desfazer de jeito nenhum. Aí, outro livro, que daí não é ficção científica, mas é fantasia, foi a série dos Noivos do Inverno, que é a série da Passa Espelhos, né? Os Noivos do Inverno é o primeiro livro. Esse livro aqui, gente, a esse ponto, quando eu favoritei esse aqui, eu acho que eu já tinha lido muita fantasia, já tinha lido muita coisa, assim, e nenhum, assim, me encantou tanto quanto os outros que eu mencionei já, mas, tipo, a ponto de favoritar, assim. E aí, quando eu li esse aqui explodiu minha cabeça. Porque a autora, a Christelle Dabos, ela é uma autora francesa e já na escrita dela, já deu pra perceber isso, assim. É uma escrita muito diferente, é uma escrita que eu não sei explicar, mas ela é bem estranha, assim. Quando você começa a ler esse livro, você acha esquisito. Eu, pelo menos, eu não estava acostumada na época, porque na época eu só lia livros de autores estadunidenses ou ingleses, assim, ou canadenses, sei lá, não passava muito disso. E era a primeira vez que eu estava lendo um livro de uma fantasia de um autor francês. E, assim, foi muito legal. Eu adoro essa história, essa série aqui. Ai, a protagonista aqui, às vezes eu lembro é que tem um slow burn aqui da protagonista com o interesse romântico dela, que eu acho muito, tipo, migalhas. E eu ficava sofrendo quando eu li essa série. E, assim, o último livro, eu tenho algumas questões com esse último livro, porque a autora, ela inventa tanta coisa, ela expande tanto o universo dela, porque aqui a gente tem um problema pequeno. E sabe aquela coisa que os autores vão ficando megalomaníacos, eles expandem o negócio, e aí de repente, tipo, a batalha ali no primeiro livro era, sei lá, é que nem um RPG, assim, a gente tem que ir lá bater nos ladrões que estão roubando o dinheiro das pessoas. Aí o problema no último livro é, tipo, temos que matar Deus. Porque é uma parada assim, sabe? Ela expande muito. E eu não sei se eu tive inteligência pra entender totalmente esse último livro dela, mas foi uma jornada que eu adorei. O primeiro e o segundo livro, pra mim, foram os favoritos totalmente. Não sei se eu consigo recomendar pra todo mundo, tipo, se todo mundo vai gostar disso aqui, mas eu amei. Eu lembro que eu li com a minha amiga Ari também, nós duas ficamos obcecadas por essa série. Então, talvez caia no gosto de várias pessoas, mas pra mim foi muito bom. Assim, não recomendo pra iniciantes de fantasia, nem tipo, se você tá muito acostumado com um estilo de escrita, talvez isso aqui não dê muito certo. Mas eu acho que é só o começo que é esquisito, assim, e você se acostuma e bola pra frente, sabe? Então, gosto muito Noivos do Inverno. Aí agora eu vou colocar um livro mais recente aqui, que ainda é nas fantasias, tá? Que é A Guerra dos Furacões, que se você já deu uma olhada no meu canal, já assistiu alguns vídeos no meu canal, vai ver que eu já falei desse livro algumas vezes, dessa série, mas é uma série que não está completa ainda, então ele é bem atualzinho, tá? É supostamente uma trilogia. Gente, se ele for mais do que isso, eu não sei se eu vou concordar, né? Porque eu nem sei se tem tanta história assim pra ter mais livro. Mas, ai, gente, eu adorei A Guerra dos Furacões. Fazia tempo que eu não favoritava um livro. Atualmente, assim, ainda mais de fantasia, ainda mais romantasia, porque, gente, eu percebi que a romantasia não é muito pra mim, tá? Eu já li muitas romantasias e é difícil eu gostar, porque eu sou uma chata insuportável com romance, tá? E com a parte da fantasia também. Então,
sei lá, muitos autores de romantasia, eles não conseguem fazer muito bem esses dois lados. Apesar de que, ultimamente, eu tenho só, assim, avaliado mais a parte do romance, que é o mais importante na romantasia. Sem o romance, a história não existe. E mesmo assim, eu saio frustrada. Mas esse aqui, nossa, pra mim, eu adorei, gente. Eu adorei os protagonistas, eu adorei o romance deles, eu adorei a parte da fantasia, eu gostei de tudo. Inclusive, eu queria fazer um vídeo reagindo a resenhas desse livro aqui. Porque na época que eu li, não tinha muitas resenhas. Ele não é um livro que eu vejo as pessoas recomendarem, nem falarem tanto, assim. Eu acho que não virou um hype nem nada. E aí, quando eu até dei uma olhada em umas resenhas negativas, eu fiquei assim, nossa, eu achei totalmente o contrário dessa pessoa. Aí eu fiquei pensando, gente, será que eu tenho que reler esse livro? Porque eu li, assim, a primeira vez eu, não sei, não percebi nenhum defeito, e se eu reler eu vou ver todos os defeitos? Mas eu vou reler sim, porque eu quero muito reler. Porque vai sair o terceiro livro ainda. Eu li o primeiro e o segundo. Pra mim, os dois são excelentes. Eu gostei muito. E eu quero realmente reler desde o começo, quando saiu o último, pra ler tudo de uma vez, assim, e pá, terminar a série. Então eu gosto muito. E eu acho que se você gosta aquele chip de Star Wars lá, que é Halo, talvez você goste. Eu não tô nem aí pra esse chip, eu nunca assisti Star Wars, isso não me influenciou em gostar desse livro. Mas eu gosto muito. Se você quer uma romantasia, eu indico essa aqui e fechou, sabe? Aí outra romantasia também, eu acho que é uma romantasia, né? Ou é uma fantasia meio comédia, que é a Assistente do Vilão, que eu favoritei. E esse foi um dos livros que eu fiquei me questionando, será que é favorito mesmo? Porque eu li o segundo dessa série e eu não gostei. Eu desisti dessa série, desse segundo, porque eu achei, assim, enquanto esse livro eu achei ele engraçado, eu achei divertido, eu fiquei presa, eu li, assim, em 2 dias, esse livro tem umas 500 páginas por aí, eu li super rápido, eu tava, tipo, super assim, gente, eu tô amando. E aí o segundo livro não foi nada disso, o segundo livro eu não achei engraçado, eu achei super lento, eu não aguentava mais, eu achei forçado. E aí eu fiquei, gente, será que esse primeiro livro é assim também e eu só não percebi? Eu fiquei com muito medo, assim, de reler esse primeiro, mas aí eu fiquei, não, mas quando eu li, ele foi sensacional pra mim, não vou apagar isso, não, não vou negar isso, né? E eu gostaria de reler ele, assim, um dia também, pra reviver esse sentimento bom que eu tive, né? Que infelizmente não aconteceu com o segundo livro. Eu vejo que o pessoal continuou lendo a série, que gostou tanto quanto esse primeiro, mas eu não consegui, gente. Eu, infelizmente, desisti já no segundo. Inclusive, esse segundo livro é um dos livros que eu vou dar embora, que eu desapeguei. Quer dizer que eu desapeguei da série, né? Como um todo, assim, digamos assim. Então, mas esse aqui eu gostei muito. Então, é um favorito, eu deixei aqui ainda. Aí, outro livro que eu li muito por causa de muitas recomendações. Nossa, esse livro foi muito panfletado no YouTube, que foi a duologia Six of Crows, da Leigh Bardugo. Nossa, gente, eu só ouvi horrores desse livro. E realmente, eu amei, assim, realmente ele vale todo o hype que ele recebeu. Porque ele, pra mim, ele é muito queridinho, gente. É um favorito, assim, muito. Tem um quentinho, assim, no meu coração. Um lugar guardado pra ele. Porque eu adorei muito os personagens dessa série, sabe? Dessa duologia. Eu acho que todos eles foram muito bem construídos. Todos eles têm um passado interessante. E eu gosto muito da narrativa atual deles ali, que é eles planejando um roubo em conjunto, porque eles são uma gangue. E, pra mim, casou perfeitamente essa premissa com os personagens que são carismáticos. E, gente, a Leigh Bardugo foi, assim, gênia quando ela escreveu isso aqui. Porque eu li a trilogia Grisha, não foi um favorito, não... Sei lá, tem uma relação meio esquisita com aquela série. Mas aqui ela atingiu o ápice dela. Foi tipo, meu Deus, é isso, sabe? Fiquei triste que a série Netflix não conseguiu transmitir o que Six of Crows é, porque misturou... decidiram misturar a trilogia Grisha com Six of Crows, aí ficou uma coisa meio né, e aí foi cancelada e deu tudo errado. Então, mas assim, gente, duologias, sensacional. Eu acho engraçado que os autores não lançam muitas duologias, que eu acho que é um formato ideal de série de livros, porque a trilogia é assim, trilogia geralmente é assim, o primeiro livro até que vai bem, assim, você gosta, aí o segundo livro é um livro meio de transição, que, sei lá, às vezes não sei se atrai muito, mas aí tem o terceiro que fecha a história, então, sei lá, eu não sei se gosto muito do formato de trilogia, mais do que isso, aí é questionável, sendo que aqui eu falei de livros que
são séries longas, tipo Eragon. Eragon era pra ser uma trilogia, e aí virou 4 livros, e eu lembro que na época isso foi muito chocante. Eu lembro que virou, em vez de ser a trilogia Herança, virou o ciclo Herança, e eu lembro que eu fiquei indignada, que eu fiquei assim, quando eu terminei de ler Brazinger. E aí depois, aí eu li séries enormes, tipo Desventuras em Série, Trono de Vidro, que isso foi ficando maior, né? E, enfim, Jogos Vorazes é uma trilogia que eu acho muito boa, assim, no tamanho dela, sabe? Eu acho que ela tem o tamanho certo. Mas eu acho que autores deviam escrever mais duologias pra você não sofrer tanto, sabe? Tendo que ler 3 livros, eu acho que 2 às vezes é o suficiente pra contar uma boa história. E a Leigh Bardugo fez isso aqui, ela provou, tá? E tem outras zoologias aqui que eu ainda vou comentar, e acho que tem algumas trilogias também ainda. E realmente, o próximo é uma trilogia, mas aqui eu favoritei o segundo livro, que foi A Nuvem, que é da série O Ceifador. Gente, esse aqui foi um surto quando eu li. Esse aqui é uma utopia, não é uma distopia. Que eu achei o conceito incrível do Neil Shusterman. Que eu fiquei assim, gente, como assim? É uma sociedade que já, assim, superou todos os problemas, já superou todas as doenças, já superou a morte. Tipo, as pessoas não morrem mais. Né, Então é uma utopia, tudo tá muito legal, tudo tá muito perfeito. Só que como as pessoas não morrem, tem um problema, porque aí a população, tipo, não vai caber toda no planeta, os recursos não vão dar conta de todo mundo, né? Então eles têm que dar um jeito de inserir a morte, e é isso que os ceifadores eles fazem. Eles são pessoas que são formadas, né? Eles têm um treino para isso, um treinamento, eles têm uma formação, e eles são as pessoas que matam as outras, assim, eles têm essa função de matar as pessoas, definitivamente, porque aqui quando alguém morre, entre aspas, ela é ressuscitada, tipo, alguém, sei lá, pula de um prédio super alto e quebra todos os ossos do corpo, aí mandam ela pro hospital e consertam ela toda, então ela não chega a morrer. E aqui não, aqui os ceifadores, eles matam as pessoas em definitivo. Então é uma série sobre isso, e eu favoritei o segundo volume, A Nuvem, que eu acho que é por causa principalmente do final desse livro, que é um final que eu acho que eu nunca fiquei tão chocada com o final de livro. Acontece uma coisa, assim, muito maluca, muito, tipo, eu não acredito que o autor fez isso. Também, assim, autores que têm coragem de, sabe, criar consequências pra história, assim, eu admiro muito isso. Então, eu gosto muito dessa série. É uma série que também teve um hype nessa época da pandemia, assim, mas depois eu não vi mais pessoal comentando. Eu acho que criticaram muito o terceiro livro, e eu não lembro agora o nome do terceiro livro, mas eu gostei do terceiro livro, tá? Não sei por que desgostaram tanto, que a ponto de, tipo, de ficarem, assim, reclamando mesmo. E eu fiquei, gente, mas não é pra tanto, sabe? Eu acho que foi legal. Eu gosto mais do primeiro e do segundo, gosto, mas não acho o terceiro ruim, então. Mas eu recomendo muito, se você quer, assim, realmente, nossa, essa premissa é muito doida, que vai falar também de política, vai falar de crítica social, né? Vai ter muita treta. É uma delícia, assim. Então, é isso, esse aqui. E falando de outra trilogia, dessa vez eu favoritei o terceiro livro, que é Calamidade, que é o terceiro livro da série dos Executores do Brandon Sanderson. Gente, essa série também é uma trilogia, né? Que eu não vejo as pessoas comentarem muito. Também descobri lá na pandemia, porque foi uma época, assim, que antes da Trama surgir, ainda não tinha editora Trama, os livros do Brandon Sanderson de fantasia não tinham uma casa editorial mais aqui no Brasil. Antes era a editora Leia, e aí não teve mais publicações. Então eu nunca tinha lido nada do Brandon Sanderson, só tinha esses livros que estavam publicados, que é essa série dos Executores e a outra série lá de ficção científica, que eu acho que também não tá completa aqui no Brasil. E eu li só o primeiro livro lá e eu não gostei. Mas aqui eu gostei, porque isso aqui também é uma premissa muito legal, porque acontece que algumas pessoas, várias pessoas, elas ganham poderes, tipo, de repente, assim, tem alguma coisa a ver com o sol, sei lá, não lembro direito. Mas elas ganham poderes e aí elas se tornam heróis, né? Assim, tipo, super-heróis, tipo Super-Homem, bem Homem-Aranha, tipo, poderes nesse estilo de super-herói de quadrinhos da Marvel, quadrinhos da DC, assim, uma coisa assim. Só que em vez de eles serem heróis, acontece alguma coisa que corrompe a mente deles e eles viram super vilões. Eles são do mal, eles matam as pessoas, eles não estão nem aí, eles, sabe? E aí a premissa da história é um grupo de pessoas que não têm poderes, né, que são os executores, que eles querem
matar esses super vilões, só que eles não têm poderes, então eles vão lutar com o que eles têm, que são a tecnologia que eles desenvolvem, com a esperteza, e eles têm que explorar as fraquezas desses super vilões, porque todos eles têm alguma fraqueza, igual, tipo, o super-homem, assim, que é a Kryptonita, tipo, é isso. Então, é um livro muito inteligente, é uma série muito inteligente, assim, é muito divertida, tem muita ação, tá? Aqui a escrita do Brandon Sanderson parece que ele escreveu como se fosse virar uma adaptação, isso aqui. Eu imagino muito uma série mesmo, um filme, dessa história. E o que eu vi na época das pessoas falarem de negativo, assim, era que eles não gostavam muito do protagonista, que achavam ele um chato. Só que eu acho que eu não me incomodei muito, não. Ele é meio infantil um pouco, assim. Tem um senso de humor aqui, o livro. E. Ai, mas eu adorei, gente. Eu amei. E eu lembro que as pessoas não gostaram do final desse livro. Ficaram decepcionadas com o final, mas eu adorei. Tanto que eu favoritei. Não lembro dos detalhes, é uma série que eu quero reler pra, né, ter toda essa emoção de novo. Com certeza eu vou reler, gente. E no momento eu tô lendo outros livros do Brandon Sanderson, né? Tem muitos livros novos que eu quero ler dele, que é a série de fantasia, então essa releitura vai ficar um pouquinho pra depois, mas eu vou priorizar a releitura de Eragon, né? Mas, enfim. Recomendo muito. Se você quer um livro cheio de ação, assim, que tem plot twist. É sensacional. E aí, uma duologia, agora eu separei uma duologia também, que é do Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Isso aqui também foi um surto, também teve um hype gigantesco quando lançou O Estranho Sonhador. Lançou naquela capa horrorosa, que é amarela e azul, que eu não entendo aquela capa, eu acho tenebrosa. E esse acho que é o único livro dessa lista, se eu não me engano, tá? É o único livro que eu não tenho ele físico, porque quando lançou eu li no Kindle Unlimited, com aquela capa horrorosa, porque eu me recusava a comprar o livro físico com aquela capa lá. E aí, anos depois, agora lançou essa outra edição que é muito bonita, tá? Assim, eu não acho ela, tipo, sensacional, mas é infinitamente melhor do que a outra. A outra capa, gente. Pesquisem essa outra capa, pra vocês terem uma noção. E eu gostei muito, assim, do Estranho Sonhador. E também é uma escrita muito diferente, a Laini Taylor. Assim, acho que foi a primeira vez que eu li algo muito floreado, poético, e me encantou, assim. No começo eu não tava entendendo nada, e depois eu me acostumei. E acho que tem uma cena aqui que não sai, nunca mais saiu da minha cabeça, que tem a ver com um romance, que tem um romance muito fofo nesse livro. E eu amei, gente. Eu não sei nem explicar mais a sinopse. É um livro que eu teria que reler, mas eu gostaria de ter as edições físicas da duologia. E eu lembro mais dos acontecimentos do primeiro livro do que do segundo. Do segundo, acho que tem muita treta, eu não me lembro mais direito dos detalhes. Mas, gente, incrível, sensacional. Se você quer algo totalmente diferente de tudo que você já leu, eu acho que tem que ler esse livro aqui, essa série. E agora, voltando para ficção científica, eu coloquei Matéria Escura, do Blake Crouch. Gente, Matéria Escura explodiu minha cabeça quando eu li. Porque ele apresenta uma situação que eu fiquei assim, gente, isso aqui não tem solução. Isso aqui, o autor, ele tipo, se complicou tanto no que ele fez, que não vai ter um final feliz, não tem como ter um final feliz, não tem como ele resolver esse problema. E aí, no final, ele encontra uma solução lá, que não vou falar o que que é, mas que eu lembro que eu fiquei louca quando eu li essa parte, que eu fiquei, gente, como é que ele vai resolver isso? Eu amei esse livro. Ele tem uma sinopse também muito interessante, que eu acho que você tem que ler ele sem saber de nada, tá? Você tem que, tipo, ir no escuro mesmo e se surpreender com essa história. E o Blake Crouch também tem esse estilo de escrita que ele parece que escreveu como se fosse uma adaptação. Então as cenas são muito vívidas na sua cabeça. Teve adaptação, né? Realmente teve, acho que, não lembro se foi pra Apple TV. E é sensacional, Matéria Escura. Então se você não puder ler o livro, assista a série, mas eu acho que o livro é mais divertido. Não sei se eu amei tanto a série assim. Mas, nossa, também é a história de um cara que ele foi numa comemoração de um colega dele. E aí, quando ele tá voltando pra casa, ele é sequestrado. E aí, e ele é drogado. E aí, quando ele acorda, ele, tipo, tá num lugar que ele não reconhece. Todo mundo fala assim: Oi, doutor. Como é que era o nome dele? Era Jake? Não lembro mais o nome dele. Eu lembro que eu fiquei com muito isso na cabeça. Ele fica: Ai, que bom que você acordou e não sei o quê. E aí, ele fica: Mas quem são vocês? Eu não sei quem vocês são, onde eu estou, e não sei o quê. E aí acontece um monte de desgraça depois disso. Então vocês têm que ler Matéria Escura. E eu recomendo outro livro dele também, que é o Recursão, só que esse aqui eu gostei mais do que Recursão. Recursão também tem um conceito muito doido, eu recomendo, mas esse pra mim foi favorito, foi muito favorito. E agora, um livro que também eu acho que
nem todo mundo conhece ou leu. Uma coisa absolutamente fantástica do Hank Green. O Hank Green é irmão do John Green. Eu nunca favoritei um livro do John Green. Eu não cheguei a ler todos os livros do John Green. Eu li, tipo, uns 2 só, 3 na época, assim. Mas esse aqui eu gostei muito, não tem nada a ver com o estilo do John Green, que é tipo. Não é bem uma distopia. É meio. Tá acontecendo um apocalipse, assim. Que tem uma protagonista que ela é tipo um influencer. Uma blogger, sei lá. E aí ela acaba filmando. É a primeira pessoa a registrar um robozão que aparece, assim, do nada no meio da cidade. Que ela chama de Carl. E no mundo todo surge vários Carls também. E aí eles descobrem que é uma invasão alienígena acontecendo na Terra. E ela é a primeira a ter contato com o Carl, né? E ela vira, tipo, a representante dos humanos, basicamente, com essa espécie alienígena. E é uma loucura. Gente, é uma loucura. E ele vai falar mais sobre, assim, a influência da mídia na vida das pessoas, como a fama afeta as pessoas, porque a vida dela vai mudar totalmente, né? E eu queria muito reler também. Esse também eu não tenho na estante, a edição física. E eu não li a continuação até hoje, porque eu tava esperando lançar para eu poder comprar. E só tem o e-book. Eles não lançaram, a seguinte não lançou a edição física desse livro, o segundo livro. E eu fico com raiva até hoje disso, gente. Como é que pode? Eu não sei se o segundo livro é bom, mas ele termina com cliffhanger. Esse primeiro até hoje eu não li o segundo. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Mas eu quero comprar o primeiro e o segundo, mesmo que seja só em e-book, eu vou reler esse e ler o segundo, gente, pra eu saber como é que termina essa história. Essa história não saiu da minha cabeça mesmo anos depois de ter lido. Eu gosto muito. Não sei se também se é pra todo mundo, ou se todo mundo vai achar tão incrível quanto eu achei. Mas eu gostei, tá? Gente, eu achei sensacional. Aí agora um livro que talvez surpreenda, mas que eu favoritei, que foi Anne de Green Gables. Ai, gente, essa história é uma delícia pra mim. É uma história muito cozy, é uma história que conforta meu coração. Só o primeiro e o segundo livro dessa série. Os outros livros eu já não acho que são tão bons assim. E eu gosto muito da série Netflix, que é Anne with an E. Gente, é sensacional. Nossa, é muito bom. Eu fiquei com ódio no coração que cancelaram, porque a gente era série de conforto demais, assim, é uma história que eu gosto muito, e assim, não tem nada demais, sabe, é bem tranquilo. Ai, a minha amiga tava lendo o primeiro livro e ela tava achando a Anne insuportável, tava achando uma chata, e ela não gostou tanto porque ela achou muito parecido com Poliana. Só que eu nunca li Poliana, eu só li Anne. Então eu gostei da Anne, sabe? Mesmo no começo ela sendo chata, insuportável, eu não sei. Depois ela me encantou como personagem e eu gostei muito, sabe? Então, é uma série favorita que eu coloquei o primeiro livro aqui, mas eu gosto muito desse primeiro e do segundo. Gente, eu fiquei muito triste com algumas coisas que acontecem aqui e é difícil eu me entristecer com livros. Então, favorito demais. Aí, outro livro que eu favoritei, que eu teria que reler ele pra saber se ele continuaria um favorito, mas foi O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Eu gostei muito desse livro. Eu recomendo pra todo mundo, porque ele vai falar sobre racismo, né? É uma visão também bem estadunidense do racismo aqui, mas não deixa de ser excelente. É um livro pra jovens, né? Mas é uma história que ela começa pesada, porque tem a protagonista que ela tá no carro com um amigo dela, eles estão indo embora de uma festa. Eu acho que ele vai dar uma carona pra ela e tal, e os dois são negros, e um policial para o carro deles e acaba matando esse amigo dela, na frente dela. E o livro vai ser em volta disso, dessa situação, porque ele não fez nada pra receber esse tratamento, assim, ele era totalmente inocente. E, enfim, o livro vai ser sobre isso. Então, eu lembro que me impactou muito quando eu li. Eu fiquei assim, gente, é muito bom. Eu li todos os outros livros que a Angie Thomas lançou, que eu tenho... Que eu saiba, assim, que eu tenha a noção que existe. Talvez tenha algum que eu não tenha lido ainda. E eu gostei de todos, mas esse aqui pra mim, foi o melhor dela. Eu gostei muito, eu recomendo muito. E é um livro que eu tenho que reler. Que esse eu acho que eu só li uma vez mesmo, não é um livro que eu cheguei a reler. Tem vários livros que agora, daqui pra frente, são livros também que não deu tempo de eu reler, porque geralmente eu releio os livros depois de alguns anos, né? Pra relembrar a história, pra ver de novo o que eu achei. Tem só mais um, eu acho que eu
reli de fato, mas a maioria que eu, nossa, tenho que reler, com certeza vou reler, não tem jeito, sabe? Então, esse aqui recomendo muito também. Aí, justamente um livro que eu reli, mais recente, não lembro se foi ano passado ou ano retrasado, foi O Herói Improvável da Sala 13B, que é um livro jovem também, da Teresa Totten, nossa, não sei como é que fala. Mas ela é uma autora, assim, que eu nunca ouvi falar, né? É um livro também que eu nunca ouvi falar. Esse é um dos poucos livros que eu li porque eu vi na livraria e eu decidi ler. Porque gente, eu lia muito na livraria, tá? Eu acho que esse aqui acho que eu li a primeira vez antes da pandemia mesmo, quando eu tava na escola ainda. Eu frequentava muito a livraria Cultura que tinha na minha cidade, depois não teve mais, fechou, né? E eu lembro que eu li Jogos Vorazes lá também. Não foi só com os livros da biblioteca da escola. Mas eu amei esse livro. Assim, nossa, foi muito diferente. Eu achei uma história muito bonita. É um livro bem jovenzinho. São personagens que estão na escola, né? E ele vai falar um pouco sobre bullying, sobre pessoas, assim. Eles têm alguns problemas, algumas questões mentais, assim, de tipo, acho que, se eu não me engano, o protagonista ele tem toque. E vai falar muito sobre isso, o que, que é ter toque, como que é pra ele. Mas é uma pessoa que acaba ajudando as outras pessoas na sala. Que eu acho que ele tem um grupo de apoio, que todos têm algum problema, assim. E aí eles acabam virando amigos e tal. E, gente, pra mim é um conforto enorme esse livro. Eu reli ele e eu acho que eu vou continuar relendo ele, assim, e recomendo para pessoas que são bem jovens também. Não sei se agora que eu tô bem adulta, eu acho ele tudo isso que eu li, que eu achei, que nem é a primeira vez que eu li. Mas eu ainda tenho muito carinho por esse livro, então coloquei aqui. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu recomendo muito. Aí, outro livro que eu li também por recomendação de booktubers, que foi Para Sempre Vou Te Amar, da Catherine Ryan Hyde. Na verdade, eu escutei muito sobre essa autora, o outro livro dela, que eu não sei se foi o primeiro que ela publicou, mas é um livro que a Dark Side trouxe o primeiro dela. E é um livro muito legal, eu gosto dele, eu peguei emprestado de uma amiga pra ler. E aí depois eu decidi comprar os outros livros dessa autora, porque eu gostei muito do estilo de escrita dela, e ela também tem histórias diferentes, sabe? E elas são geralmente bem dramáticas. No caso, esse aqui é uma menina, que ela tem uma família que tá meio disfuncional, assim, ela tem a mãe, e ela tem, acho que se eu não me engano, uma irmã mais nova, que é uma irmã que tem autismo, só que é um nível mais severo de autismo, assim, que a menina, ela grita muito, sabe, ela tá sempre incomodada com as coisas, e as pessoas não lidam muito bem com a irmã dela, e nem a mãe é meio que larga elas, assim, deixa a filha meio que assumir esse papel mais de mãe, da própria irmã, sendo que a menina não é adulta, a menina, tipo, é super nova também, acho que ela tem uns 13, 14 anos, eu não lembro a idade, na verdade, assim, eu não posso dizer com certeza a idade, mas é que ela passou uma vibe de ser mais madura pra idade, mas é justamente porque ela tem que cuidar da irmã e cuidar da casa ali, porque a mãe tá sempre ocupada e tal. E aí elas têm um vizinho, que é um vizinho bem rabugento. É um vizinho que não quer ter contato com ninguém, que meio que, sabe, meio Lula Molusco, assim. Só que esse vizinho tem um cachorro. E quando a irmã mais nova vê esse cachorro e entra em contato com esse cachorro, é a primeira vez que ela não grita, que ela não faz barulho, que ela se acalma, que ela fica tranquila. E aí a irmã, ela fica assim, gente, a gente tem que dar um jeito de sempre estar com esse cachorro aqui. Então a gente tem que fazer amizade com esse vizinho, tem que dar um jeito, sabe? E aí, enfim, a história é sobre isso, sobre como essas pessoas vão se relacionar, como elas vão virar amigas desse vizinho. E eu acho que os livros da Catherine, eles sempre têm um elemento assim, é um adulto que acaba cuidando ou fazendo amizade de crianças que não são os filhos dele, são pessoas que não são da família dele. E cria-se um laço de família ali. É found family, basicamente. É um livro de found family. E esse aqui eu amei, pretendo reler. Tem um outro livro da autora que eu li, que é o mais recente que eu li dela. Não sei se ela tem outros, mas é o Lar do Ocimar. Esse eu não gostei, não. Esse eu achei que, sei lá, forçou muito a barra. Não sei. Mas esse aqui, nossa, pra mim foi muito bom. E eu quero reler. Vai que eu releio e aí fico assim, nossa, eu achei tudo isso. Mas
Eu tenho certeza que eu vou gostar de novo. Aí agora um mais recente ainda, um desse ano, coloquei um desse ano, que é Como Arruinar um Casamento. Esse livro eu favoritei porque ele falou muito comigo no nível pessoal. Eu achei que ele retratou a depressão da protagonista, as questões dela, a personalidade dela no geral, de uma forma que eu me identifiquei muito. E eu acho que foi por isso que eu favoritei, assim, não tanto pela história, pelo desenvolvimento da história, mas pelas características dessa personagem principal, sabe? E eu gostei do senso de humor do livro. Eu vi uma pessoa criticando muito esse livro, assim, porque ele vai falar de suicídio de uma forma não muito saudável, digamos assim. E aí, depois de refletir, eu reparei nisso, assim. Só que, eu não sei, pra mim, eu não levei muito a sério essa questão, porque pra mim era óbvio o que ia acontecer. Mas, de fato, eu acho que se você tem tendências, assim, de suicídio e tal, de tirar a própria vida, talvez esse livro não seja muito recomendado, talvez seja um gatilho muito forte, porque aqui não tem muito uma solução. Ele talvez lembre um pouco a Biblioteca da Meia-Noite, assim, de tipo, a protagonista tem depressão no começo, e aí depois ela vê que a vida tem sentido, e aí tudo dá certo, e ela não quer se matar mais, e enfim. Só que aqui a protagonista, ela quer fazer isso, só que ela sabe que ela não vai fazer desde o começo. Então é uma questão um pouquinho diferente. Então, eu não sei. Tem isso, mas pra mim o livro funcionou perfeitamente, gente. Eu adorei. É um livro que eu quero reler no futuro. Ele é bem recente ainda, né? Porque eu li esse ano. E então, nossa, sensacional. Eu gosto muito dessa mistura de drama pesado, que é justamente essa questão do suicídio, da depressão, e a questão do bom humor, da comédia, talvez por isso que não casou muito bem para algumas pessoas, né, de, você vai misturar um assunto pesado, que é suicídio, com, pessoas fazendo piada, mas eu não sei, para mim, me ajudou de alguma forma. Assim, eu não sei, eu achei que traz um alívio, assim, pra uma situação, você aborda um assunto, assim, de uma forma que fala com você, eu gostei. Então, por isso eu favoritei. Aí agora eu quero entrar em alguns livros também que eles são um pouquinho mais pesados. E depois em livros que são não ficção, né? Agora depois vai acabar a ficção e eu vou entrar em não ficção. Mas por enquanto ainda estou na ficção. Que eu li a minha sombria Vanessa, que parece muito minha sobrinha Vanessa, mas esse livro é super pesado. É um livro que vai falar de uma menina. Vai ser narrado em dois pontos de vista, assim, dela. Um no passado, quando ela estava na escola, quando ela era adolescente. E um no presente, que ela já é adulta, deve ter uns 30 anos. Não sei, já é adulta. E ela vai contar que, acho que, se eu não me engano, no presente, ela descobre que o professor dela de escola, ele foi denunciado por uma outra menina, outra mulher. E que daí essa outra mulher fala que ela sofreu um abuso desse professor quando ela ainda era estudante. E aí a protagonista fica se questionando muito, tipo, não, mas ele era um cara legal, tipo, eles tiveram uma relação, né? E ela fica assim, não, mas comigo não foi assim, comigo foi diferente. A gente se amava, eu amava ele. Só que aí a gente vai voltando pro passado dela e vai vendo que não foi bem assim o que aconteceu, sabe? Então, o livro ele vai muito abordar essa questão psicológica do abuso, né? Da pedofilia. Como é que acontece, como que... as estratégias de manipulação, né, que os adultos usam, ainda mais nessa relação de poder, que é um professor com uma aluna muito jovem, que não tem experiência. É um livro de ficção, mas tem uma vibe muito de história real, assim, um pouco, mas é muito interessante. Você talvez fique irritada com a protagonista, porque ela fica em negação por muito tempo, e é normal. E por isso que esse livro eu acho genial, assim, o jeito que a autora construiu, a Kate Elizabeth Russell, né? E, enfim, recomendo, mas, obviamente, tem gatilho, né, desses assuntos que eu acabei de falar, se incomoda, mas pra mim, de boas, assim, eu recomendo muito. E esse é um que eu quero reler também. É um livro, assim, que, nossa, me impactou muito na época que eu li. E eu acho que abriu muito meu leque, assim, pra livros diferentes do que eu tava acostumada a ler, porque eu tava dando muita fantasia, romance, muito assim, muito livro, tipo, vamos nos alienar, porque a pandemia foi muito isso pra mim. Foi tipo, nossa, eu preciso sair da minha cabeça, sair do que tá acontecendo no mundo. E aí, de vez em quando, eu pegava um livro assim, que não, vamos falar de um assunto sério, vamos refletir, e era muito bom. Então, esse aqui foi muito isso pra mim. Aí, outro livro que eu adorei muito, que eu favoritei, foi Uma Questão de Química,
coloquei essa capa aqui porque foi a que eu tenho. E parece meio bobinho. Gente, essa capa engana. Também é um livro um pouco pesado, tá? Ele vai falar sobre essa protagonista que ela é cientista, se eu não me engano, na área de química, né? Ela é, acho que é assistente de laboratório. Só que é numa época, acho que é nos anos 60, se eu não me engano. Não lembro o ano exatamente. É uma época que tem muito machismo, né? E as mulheres não têm muito destaque na área da ciência, elas não podem fazer muita coisa. E ela é uma cientista formada, acho que ela tem mestrado, enfim. Mas ela trabalha como assistente, ela não é, tipo, reconhecida como deveria. E aí coisas vão acontecer com ela nessa área acadêmica, mas a gente sabe que no presente ela é uma apresentadora de TV. De um programa de culinária. Aí você fica assim, o que rolou? Como ela foi de cientista para apresentadora de TV de culinária, sabe? E é sensacional, gente. É uma história também que é triste, acontecem coisas terríveis com ela. Tem muita crítica, né, sobre essa questão do machismo. Ele vai falar principalmente de machismo, né? E o que eu gosto dessa protagonista é que ela é diferente, ela tem uma personalidade muito racional. Parece até um pouco, pode ser que seja, mas eu acho que aqui não foi bem o caso, mas parece um autismo, mas não sei se é. Mas é que ela é muito excêntrica, ela é muito literal, sabe, muito racional. E foi muito bom. Esse livro, assim, eu amei esse livro. Tem a série da Apple TV, que também é muito boa. É com a Brie Larson, se eu não me engano, eu acho que é. Então, gente, eu amei. Essa história me impactou muito. Também é um livro que eu vou reler com certeza. Aí agora vamos entrar nas não ficções. Eu acho que lá no final eu separei só um livro que é de ficção de volta. Mas assim, eu não queria deixar de falar de não ficção, que teve algumas que me impactaram muito, que também falam de assuntos muito pesados, tem outros que nem tanto, mas geralmente, acho que quanto mais dramático, mais a chance de eu gostar. Então, eu separei aqui alguns. Eu acho que não consegui colocar todos que eu queria, mas, enfim, esses aqui eu recomendo muito. E eu tenho o nome da Chanel Miller, foi um desses que eu li, que também é uma história pesada, que a Chanel, ela sofreu um abuso na faculdade, acho que numa festa. E, se eu não me engano, ela tava alcoolizada. E aí, enfim. Só que o caso dela ficou muito famoso, porque foi pra mídia. E aí ela tinha que provar que ela foi abusada e as pessoas não estavam acreditando. E foi um processo extremamente desgastante pra ela, que, assim, acabou com ela muito, assim. E então é um livro que vai falar muito isso, assim, de, se você sofre um abuso, um estupro, né? O que acontece daí? E as formas que o outro lado vai de toda forma tentar te negar, tentar te diminuir, tentar dizer que a culpa foi sua, sabe? Enfim, é um caos. E a história é real. Isso que me pega, assim, que eu fico... Acontece tantos absurdos, tantas coisas, assim, que você fica com muita raiva. E você... Só que aí você fica, gente, como? E aconteceu. E é isso que te quebra. Então, esse livro me quebrou muito. E, assim, se você tem gatilho com isso, não leia, tá? Porque é bem forte. Mas eu recomendo, de qualquer forma, é um livro muito interessante. Eu acho importante saber esse tipo de história. E, enfim, favorito demais. Quando eu li, eu fiquei, nossa, esse aqui foi... quando eu li, sabe quando você fica assim, eu preciso de um tempo pra processar o que eu li também? E aí, agora, outro também que é dessa vibe, também pesado, de não ficção. Estou feliz que minha mãe morreu. Da Jeanette McCurdy. Chocante, né? Pra mim, quando esse livro lançou nos Estados Unidos, né? Eu fiquei gente, eu preciso. Porque eu já tinha uma noção que tinha acontecido tretas na vida da Jeanette, né? Porque eu conheci ela por causa de iCarly, que eu assistia muito quando era criança. Adorava iCarly, adorava a Sam, a personagem da Jeanette, né? Só que eu já sabia depois, muitos anos depois, eu fiquei sabendo que o set da Nickelodeon aconteciam atrocidades. Só que nunca tinha nada público sobre isso. E aí, quando a Jeanette lançou o livro dela, eu fiquei, é agora que eu vou descobrir o que aconteceu. E de fato, gente, mas não foi só a questão da Nickelodeon, tá? A vida dela, o relacionamento dela com a mãe, terrível, assim... retrata muito, assim, como é a vida dos atores mirins, como é muito fácil explorar crianças, assim, porque elas
trabalhavam desde muito cedo como atores e não tinha ninguém protegendo elas direito. E aí isso acabou com a saúde mental dela, transformou demais a vida dela pra um lado muito ruim, assim, que ela não era mais uma pessoa funcional, digamos assim, não conseguia também outros trabalhos como atriz, quando ela ficou adulta, quando parou de ser uma atriz mirim, né? Enfim, e é muito chocante, porque primeiro, esse título é chocante, ela segurando essa urna com confete é chocante, e tem coisas que ela conta no livro que você fica, não tem como isso ser real, porque é muito absurdo. É o tipo de, sabe, é o tipo de história que é real e que se fosse ficção ia ser forçado. É bem isso, assim, que tem umas coisas que eu fico, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu com você. Mas eu favoritei porque é um livro que me impactou muito, é um livro que eu ainda quero reler. A forma que a Jeanette escreveu o livro aqui fez muito sentido, eu acho que combinou, porque ela vai contar essas coisas extremamente pesadas, e aí de vez em quando tem um toque de humor, assim, mas é um humor bem, bem ácido, de tipo, ai, tô rindo de nervoso, tipo isso, assim. Não é um livro engraçado, digamos, mas de vez em quando você vai, tipo, ela vai deixar um texto um pouquinho mais leve. E eu gostei muito da escrita dela aqui. Diz ela que foi ela que escreveu, porque ela tinha esse sonho de ser escritora em vez de ser atriz. Inclusive tem um livro novo dela, que é de ficção mesmo, que acho que é metade da idade dele. Eu acho que também vai falar de assuntos, tipo, meio... acho que é essa coisa de abuso de poder, assim, de tem uma relação de poder, né? Enfim, mas favoritei demais esse aqui, apesar de ser extremamente polêmico. Mas, gente, leiam. É uma história muito doida. É sensacional. Assim, sensacional no sentido, tipo... Não que foi boa a história dela. De, tipo, as coisas que aconteceram dela não foram boas, tá? Mas é uma história que vale a pena conhecer. E outra que eu acho que vale a pena conhecer também é uma biografia, dessa vez. É uma autobiografia também. Da Jeanette também é uma biografia, né? Mas é da Rita Lee. A biografia da Rita Lee. Gente, eu achei esse livro... Esse livro eu não tenho ele também físico, mas eu escutei o audiobook e eu recomendo muito que escute o audiobook da biografia da Rita Lee, porque é muito engraçado. É muito engraçado. E é muito interessante também, porque assim, eu, particularmente, não tenho, assim, muita relação com ela, assim, como artista, com as músicas dela. Eu não tenho muita relação com música no geral, sabe? Eu não sou muito de música, assim. E eu peguei o audiobook porque eu tinha a assinatura da Audible e queria escutar alguma coisa. E, gente, é muito engraçado. Tá. É o jeito dela de falar, assim, eu sei que não foi ela que narrou, mas a voz da narradora me lembrava muito ela, o jeito dela. E ela conta as coisas com um senso de humor bem leve. Tem algumas coisas pesadas que aconteceram na vida dela, por exemplo, quando ela foi presa pela ditadura. Então ela vai falar de assuntos sérios também. Então, eu achei, tipo, é uma vida muito rica, assim, foi uma vida muito rica. Quando eu li, ela ainda estava viva, e eu cheguei a ler outro livro dela que ela escreveu depois que ela ficou doente, né, que ela estava lutando contra o câncer. E, enfim, recomendo os dois. Esse aqui é incrível, porque vai contar toda a trajetória dela, como que ela ficou famosa, como que ela começou na carreira, o raciocínio dela por trás das músicas, como que as coisas aconteceram, a relação dela contra os artistas da época, né, do tropicalismo e tal. Enfim, é muito legal. Muito legal. Eu gostei muito e eu acho que eu escutaria de novo o audiobook. Tem um capítulo específico que eu achei muito engraçado, que eu colocava pra tocar. Eu acho que eu coloquei pro meu pai escutar, que eu achei muito engraçado. Que ela era muito defensora dos animais, sabe? E, era muito engraçado o jeito que ela falava. Ela xingava muito, horrores lá, o pessoal. Enfim, eu amo. Muito bom. Aí agora um livro diferente, né? Porque até agora foram mais biografias, livros de memórias. E eu coloquei aqui o Palavra por Palavra, que é um livro sobre escrita. Instruções sobre escrever e viver, da Anne Lamott. E assim, gente, quando eu li esse livro a primeira vez, é porque eu tava lendo livros sobre escrever. Porque acho que eu tava fazendo um curso de escrita. E acho que esse foi um dos livros recomendados sobre escrita. Porque eu gosto de escrever. Quem não sabe, eu sou escritora também, mas não tenho nada, tipo, publicado oficialmente, mas eu gosto muito de escrever. E esse aqui é um livro que mudou totalmente o meu jeito de olhar para escrita, sobre rotina, sobre método. É encantador, tá? E eu preciso reler ele para voltar essa motivação de escrever, porque eu não tenho escrito mais nada, assim, mas tem histórias que eu quero colocar no papel, mas me falta um empurrãozinho, e esse livro com certeza vai dar de novo esse empurrãozinho. E uma das dicas que eu lembro que essa autora colocou aqui é sobre frequência.
Tipo, você escolhe um horário. Isso aqui vai parecer meio batido isso, mas você tem que ter um horário fixo e todos os dias você vai sentar por 1 hora, ou sei lá, o tempo que você definir, e vai escrever. Não importa o que aconteça, você vai escrever. E aí tem outras questões aqui, mas eu lembro que isso não saiu da minha cabeça. Eu lembro que na época eu escolhi o horário para 4 horas da tarde para escrever todo dia nessa hora, se eu não me engano, acho que era isso. Por 1 hora, assim. E tem dias que eu lembro disso, ou era tipo tarde da noite, assim, mas nossa, era pra eu estar escrevendo e eu não estou, meu Deus, e aí eu senti uma culpa enorme. Mas esse livro me impactou muito. Então, se você gosta de escrever, gente, eu recomendo muito. Eu acho que de todos os livros de escrita, sobre escrita, esse é o maioral, sabe? E eu tenho que reler, porque eu não lembro das outras dicas. Faz muitos anos que eu li. Então, preciso e quero muito. Aí agora um também bem diferente, que é um livro que as pessoas recomendavam muito, que é Confissões do Crematório, da Caitlin Dougit, sei lá como é que fala. E, gente, sabe o que é legal? A escrita dessa autora? Porque ela também vai falar de uma coisa séria, uma coisa meio pesada, que é sobre morte, sobre cremação, né? Só que de um jeito engraçado, de um jeito leve, que é um livro mais de curiosidades, assim, porque ela é uma pessoa que trabalhou no crematório e ela vai contar sobre como é que é trabalhar lá, com o que acontece no dia a dia, com o que acontece com o corpo das pessoas quando morre, né, o processo, né, de decomposição e tal. E ela tem outros livros além desse que eu também favoritei, que todos são de não ficção, né, sobre essa questão, esse trabalho dela que ela teve. E eu recomendo muito, é bem curtinho, assim, é bem leve para ler, assim, e eu acho que é um conhecimento que te enriquece, assim. Apesar de parecer meio pesado pela questão, assim, mas eu acho que a gente tem que encarar a morte também. Nossa, eu vou falar uma coisa bem pesada agora, né? É uma realidade, vai acontecer com todo mundo, e, enfim, eu acho que quando a gente entra em mais contato com esse assunto, é melhor, sabe? E esse livro foi importante, assim, nesse sentido. Eu lembro que me marcou. E eu gostei dos outros livros dela também, eu li todos. Eu acho que esse aqui é o melhor, se eu não me engano. Eu teria que reler pra comparar. Mas, nossa, muito bom. E agora eu vou falar um último livro aqui, mas, gente, eu sei que, gente, já faz tempo que eu tô falando, tá? Já faz mais de 1 hora que eu tô falando dos meus livros favoritos. Mas eu queria fazer esse compilado justamente pra vocês entenderem mais o meu gosto. Vocês que não conhecem meu canal, ou me conhecem faz pouco tempo, ou chegou, tipo, agora de paraquedas, assim, pra saber o tipo de livro que eu gosto, minhas preferências, pra ter uma noção, assim. E eu não consigo colocar todos, e tem uns que eu me questionei, tipo, será que é realmente favorito? Ou eu teria que reler pra manter ele? Mas essa lista aqui, pra mim, acho que ficou muito boa. E aí, o último que eu coloquei é um quadrinho, que é o Mordida, da Sarah Anderson. E assim, eu favoritei esse da Sarah Anderson. Eu gosto de todos os quadrinhos dela, que eu li, pelo menos. Que a Sarah Anderson, vocês com certeza já viram um quadrinho dela, uma tirinha. Porque ela escreveu aqueles livros Louca dos Gatos, Ninguém é Adulto de Verdade. São tirinhas engraçadas de internet, assim, que são relatable, sabe? E ela tem aquele traço fofinho e engraçado. Só que aqui ela fez um livro diferente, que também eram tirinhas, também, só que é um romance entre uma vampira e um lobisomem. E, pra mim bateu muito, gente. Eu achei muito legal a construção deles como personagens, porque não é uma história, assim, tipo, uma narração. É um compilado de tirinhas deles vivendo, deles. Tem uma tirinha que mostra eles se conhecendo. É um casal moderno, assim, eles vivem nos dias modernos, né? E vão ter uma relação ali e ter que lidar com as diferenças deles, porque eles são totalmente opostos, né? Essa coisa de, muito crepúsculo, assim, de os vampiros e os lobisomens são inimigos, mas aqui é só, tipo, eles são diferentes, eles são um casal. E como que eles vão lidar com isso? E eu acho muito legal, eu acho muito fofo. Eu leria mais coisas desse casal aqui, leria uma história e tal. Eu acho que ia ser muito legal se ela decidisse fazer uma coisa maior ainda. E eu favoritei porque me marcou. Eu gosto muito dessa edição, é uma edição que a capa ela é de um tecido, é de tecido, né? E eu coloquei aqui como um quadrinho pra representar, porque, gente, eu amo quadrinho. Tem vários quadrinhos que eu já favoritei, mas se eu for falar de todos aqui, eu vou ficar mais 1 hora aqui recomendando e falando horrores. Tem uns livros também diferentes, assim, livros de arte, que eu também favoritei. Muito gibi também na vida, assim.
Mas eu queria colocar pelo menos um quadrinho aqui pra representar. E assim, não é que eu ache esse aqui, tipo, nossa, o melhor quadrinho da história da vida. Ou que os livros dessa lista, desse vídeo que eu coloquei, são os melhores livros do mundo. Tipo, nossa, eu recomendo pra todo mundo, eles são perfeitos. Não. Tipo, foram perfeitos pra mim. Funcionaram muito comigo, bateram muito em algum lugar aqui, mudaram a química do meu cérebro de alguma forma. E talvez não funcione pra todo mundo, mas pra mim funcionou muito. Então, essa foi a lista, gente. Já falei demais. Se ficaram até aqui, parabéns, tá? Comenta o seu livro favorito da vida, escolhe um só, a louca. Pra mim, o melhor pra mim, o meu favorito de todos é Eragon, não tem como eu escolher outro assim desses livros de mais de ficção, porque foi um livro que me marcou muito, que me realmente me fez me encantar pela literatura assim. E então diga aí o seu livro favorito da vida, tá? De toda a vida, ou top 3 que seja assim, que daí eu também fica de recomendação pros outros. E é isso, gente, muito obrigada por assistirem. Até mais. Tchau, tchau.